Fala pessoal, tudo bem? Hoje o tema é super relevante, é princípios versus regras. O que são princípios e o que são regras? Vocês já foram perguntados por alguém assim, ó, quais são os seus princípios? Ou mesmo assim, ó, quais princípios você segue? E aí você ficou assim meio sem saber direito. Você é uma pessoa de princípios? Esse tipo de conversa, hoje vocês vão saber claramente o que são princípios. E para iniciar essa conversa, para eu inserir na mente de vocês detalhadamente o que são princípios, eu vou falar aqui, ó, utilizando três frases. Princípios são a pura sabedoria descrita em palavras. Vamos colocar da seguinte forma, ó. Uma pessoa ela tem experiência, ela viveu, ela agiu e tomou uma consequência em sua vida. Aquilo ali a fez refletir e a fez pensar assim: ah, então funciona assim. Aí ela profere um princípio daquilo que realmente é. Saber princípios é saber o que simplesmente é. Saber princípios é saber as consequências das escolhas. Quando você sabe as consequências, você então sabe descrever o jogo, você sabe descrever a verdade. Quando você descreve alguma coisa que tem uma relação causa-consequência, você está descrevendo um princípio. Então vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Quando uma pessoa, por exemplo, vive muitas experiências, ela pode chegar à seguinte conclusão: quando seguimos sozinhos, vamos mais rápido. Quando vamos acompanhados, vamos mais longe. Isso é um resultado da experiência dela, ela está colocando em palavras. E quando você olha para esse princípio aí, você percebe um pouco de verdade nele, não é verdade? Porque pensa só, quando você está sozinho, você decide mais rápido, você toma direções diferentes. E quando você está acompanhado, você precisa levar a pessoa em conta, você precisa convencer, você precisa fazer ela entender. Então é mais lento mesmo, mas em contrapartida você chega mais longe. Por quê? Quando você está com a pessoa, você está mais comprometido, você está mais estável, a pessoa te dá ideias. Então, em verdade, isso daqui acontece mesmo. Então, por isso, isso é um princípio. Perceba, esse princípio ele não depende de tempo. Uma pessoa que viveu há 1000 anos também viveu esse mesmo princípio aqui. Ó. Percebeu o valor que é você saber um princípio? Saber um princípio é como se você soubesse a prática sem vivenciá-la, sem precisar errar para aprender. Isso é que é a grande vantagem do princípio. É conhecimento, a experiência pura descrita em palavras. E outra, princípios não te dizem o que fazer. Eles te dizem a consequência das coisas, mas dizer o que fazer, não. Quem diz o que fazer são as regras. Os princípios, eles deixam o conhecimento à flor da pele para que você possa absorvê-lo e decidir a partir dele o que fazer. A responsabilidade ela é sua. Você é que toma a decisão. Agora, quando você está sobre uma regra, aí você meio que está meio vítima ali da circunstância, porque a regra ela faz com que você pare de pensar. Quando você está por princípios, você está decidindo. Quando você está por regras, você não está nem pensando, você está agindo conforme a regra, conforme o que foi determinado para você e você acreditou na regra. Então é muito interessante que você tenha em mente que quando você está livre, você está vivendo por princípios. Vamos deixar bem claro uma coisa, olha só. Quando você entende um princípio, você pode passar ele para frente, você pode ensinar para outras pessoas uma experiência sua de vida. E assim você dá o conhecimento para ela decidir o que fazer. Mas tem tanta gente que passa para frente os conhecimentos por meio de regras que isso atrapalha demais a vida de quem ouve a regra. Vou te dar um exemplo, olha só. Principalmente para quem é pai, viu? Para quem é pai, passar regra é dar um tiro no pé, porque a regra ela às vezes pode servir hoje, mas amanhã não. Agora o princípio sempre vai servir. Ele é atemporal. Então, olha aqui, ó. Por exemplo, vamos supor esse princípio aqui, ó. Olha só esse princípio aqui, ó. A primeira hora do seu dia influencia todas as demais. Isso é um princípio. Beleza.
Agora, como que é que as pessoas geralmente passam esse princípio para frente? É por meio dessa regra aqui, ó. Acorde 5 horas da manhã, faça uma visualização, faça um exercício de gratidão, faça uma afirmação, faça um exercício, faça uma leitura, faça um diário. Ela enche a pessoa de tarefa. Fala assim, ó, você tem que fazer isso, senão você não vai prosperar, não. Tem que acordar 5 horas da manhã, senão você não vai prosperar, não. Veja só, isso é uma regra. É claro que é uma regra. Por quê? Qual que é o princípio? O princípio é a primeira hora do seu dia influencia as demais. Isso é o princípio. Como que a pessoa vai fazer para usar a primeira hora? Ela que decide. Ela tem opções e ela decide. Agora, quando a pessoa acredita que ela tem que acordar às 5 horas da manhã e vamos supor, ela tem um trabalho que a deixa dormir 11 horas da noite, ela vai se sentir culpada de não estar acordando 5 horas da manhã. E a culpa faz coisas muito ruins com a gente, né? Uma pessoa com culpa, ela tem menos energia, ela tem menos ação e, na verdade, ela não precisava entender regra, ela precisava entender princípio. Ela precisava entender que mesmo acordando 9, 10 horas da manhã, o princípio vai valer. A primeira hora do dia dela vai influenciar as demais. Isso é que é o interessante. É aqui que está a liberdade. É você entender o princípio e ativá-lo. Porque um princípio precisa de ativação. Se você não utilizar a primeira hora do seu dia para fazer aquilo que você... para engajar o seu dia, então você vai estar deixando de utilizar o princípio. Mas você vai estar deixando conscientemente. Porque uma vez que você sabe, você decide. Uma vez que se você sabe e não decide, você fica assim, nossa, você fica com aquela angústia. Você sabe que você precisa fazer aquilo e não faz. E um princípio, ele te dá somente a liberdade, ele nunca te dá o que fazer. Então prestem atenção quando vocês ouvirem regras. O seu nível de consciência será mais elevado quanto mais você for capaz de captar quando é regra e quando é princípio. E não se submeter a regras, se submeter aos princípios. E quando você olha para as regras, você vê dois problemas nas regras. Vamos tratar deles aqui. Ó. O primeiro é a temporalidade. Muitas vezes, o que funciona hoje por meio de uma regra pode não funcionar no futuro, mas o princípio sempre vai funcionar. E a outra questão em relação à regra, para finalizar, é que toda regra ela vem de uma determinação de alguém. E esse alguém acredita nessa regra. Geralmente porque essa regra foi útil para ele. Mas quem ouve a regra é outra pessoa. Então ela é sujeita a outros gostos, a outras características, outras habilidades. Então aquilo não necessariamente vai funcionar para ela também, como funcionou para quem criou a regra. Então perceba, como a regra ela advém de crenças, ela pode ser furada para você e boa para a pessoa. Então prestem atenção, gente. Não deixem com que a vida de vocês caia nas regras. Vocês têm a liberdade, use-a e saiba os princípios para poder decidir melhor, decidir o que convém. Tudo você pode, mas nem tudo te convém. Para saber mais sobre princípios, existem diversos livros principiológicos. Por exemplo, tem um livro do Pablo Marçal chamado Saia do Caixão. Nesse livro, ele contempla 26 princípios bíblicos. Muito interessante esse livro. Eu utilizo todos esses princípios nas minhas mentorias, eu utilizo na minha vida. São princípios que, se você olhar para eles, você vai viver uma vida extremamente mais livre. Todas as regras caem quando a gente entende quais são os princípios que a gente deseja seguir. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, podem escrever nos comentários que eu respondo tudo, tá bom? E não se esqueça de dar o like e compartilhar com quem você acha que essa mensagem vai ser útil. Tá bom, pessoal? Um abraço. Tchau!